Olá, senhoras e senhores, concurseiros desse Brasil afora, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do NEAF. Eu quero conversar com você aqui sobre esse quadro do Falando em Português. Quero conversar sobre esse assunto aí, ó, colocação pronominal. Isso cai em muitas provas, né, de concurso público. Então, eu vou trazer uma que é muito corriqueiro, isso é muito comum, principalmente você que quer prestar aí o concurso do TJ, né, concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, ou seja, os concursos que são realizados pela VUNESP. Vejam bem, não é só a VUNESP que pergunta isso, tá? Mas a VUNESP tem uma tendência maior a questionar isso daí, que é o assunto de, aí ó, colocação pronominal. Vamos dar uma olhadinha numa questão, ó. Olha aí, essa questão em 2015, prova da VUNESP, Prefeitura de Suzano, diretor de escola. Portanto, é uma questão de nível, né, uma prova de nível superior, né? Assinale a alternativa em que a substituição de palavras por pronomes e a colocação destes na frase está de acordo com a norma padrão. Olha só, gente, muita gente pergunta, professor, o que eu tenho que fazer aqui, né? A questão parece confusa, né? Na verdade, não tem confusão. Olha só, quando você vê lá substituição de palavras por pronomes, é porque você tem algumas expressões que podem ser substituídas e os pronomes podem ficar no seu lugar. Agora, isso pode ser um pronome oblíquo, pode ser um pronome pessoal do caso reto, pode ser um pronome possessivo. Qualquer pronome pode substituir alguma coisa. Aliás, a função do pronome é essa. No caso da questão, eu quero que você observe o seguinte, ó, dá uma olhadinha no slide aí, ó. Você viu que aparece a palavra colocação, aí no meio dela lá, por pronomes e a colocação destes. Então, gente, quando a questão é sobre isso, é porque é sobre colocação pronominal. Então, vamos ver uma por uma aí, vamos para frente, ó. Então, primeiro aí, ó, vamos corrigir a letra B, né, e a letra C também. O que está corrigido aí, ó? O que está em vermelho está errado, o que está em azulzinho eu consertei para vocês, tá? Então, leiam comigo. Nessa livraria os, troquei por, ou melhor, levaria os, eu troquei por levá-los-ia. Por que eu fiz essa substituição aí, ó? Então, olha aí na letra B, a gente tem uma vírgula, tá vendo aí, ó, uma vírgula, depois da palavra netos. Então, essa vírgula, ela indica que houve um encerramento de um período e a gente vai ter um período novo. Quando você tem um período novo, não se inicia período por pronome oblíquo átron. E esse verbo que você está vendo, ele está conjugado no futuro. É o futuro do pretérito, mas é um futuro, né? Então, não se usa ênclise com o verbo no futuro. Então, do jeito que você está vendo na questão, que está em vermelho, está errado, porque é uma ênclise. Ênclise, pronome oblíquo átron, pós-posto a um verbo, está ligado a ele com esse hífen, né? Por meio desse hífen. Isso está errado? Sim, porque o verbo está no futuro, então a ênclise é proibida. Aí eu consertei na letra B, embaixo em azulzinho aí, tá vendo? Na sua tela, ó. Então, dá uma olhada aí, ó, tá vendo em azul? Ó, levá-los-ia. Por que eu troquei por levá-los-ia? Porque a gente tem o final de período, eu não posso iniciar período por pronome, e o verbo está no futuro. Então aí eu só tenho uma opção, que é a mesóclise. Então eu jogo o verbo no futuro, não posso próclise e nem ênclise. Próclise, o pronome ficaria, antes do verbo, ficaria no início do período, porque a gente tem essa vírgula. A ênclise já está errada lá em vermelhinho, que você está vendo em cima. Então eu só tenho uma opção, que é a mesóclise, que é colocar o pronome aí no meio, né, e transformar isso em mesóclise, certo? Vamos lá, vamos para C. O que está errado na C? Está em vermelho, está errado lá. Tendo permitido-lhes, eu consertei por tendo-lhes permitido. Por que eu fiz isso? Permitido, gente, é um verbo no particípio, não se usa ênclise com o verbo no particípio. Então a gente tem aí, quer ver, tanto na letra B como na letra C, a gente tem duas proibições. Na letra B, o verbo no futuro não usa ênclise. E a letra C, o verbo no particípio também é proibido ênclise. Então eu pego esse lhes e jogo ele lá no meio da locução. Ou seja, tendo o prometido e o lhes ali no meio. Tá bom? Vamos para a próxima? Lá, a letra D. Ó. Nesse caso, na letra D, o que está errado aí? Ó? Ouço por o ouço. O que está errado em vermelho porque eu tenho não, né? O não é uma palavra atrativa. Se ele é uma palavra atrativa e o verbo não está no infinitivo, então eu tenho que obrigatoriamente promover aí nessa frase a próclise, que é como você vê na segunda frase que está em azul, lá, não o ouço. E na letra E a gente tem lá, logo outras
começam a lhe imitar. E aí, por que troquei por outras começam a imitá-la? Pelo seguinte, gente, olha, vamos dar uma olhada na frase toda. Ó. Se uma pessoa pega seu celular, logo outras começam a imitar. Começam a imitar quem? Essa pessoa que pegou o celular. Quem imita, imita alguém, não é isso? Ou alguma coisa. Então, o verbo imitar não exige complemento por preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, eu não posso usar o lhe. Né? Eu tenho que usar o a, os e as, ou no, na, nos e nas, ou lo, lá, los e las nesse caso. Então, por que eu coloquei imitá-la? Né? Porque fica, sonoricamente, fica melhor. Logo, outras pessoas começaram a imitá-la. Então, imitar é um verbo terminado em R, verbos terminados em RSZ, direto, transitivo direto, sem complemento por preposição, o complemento não tem preposição. Então eu transformo em ênclise mudando para lo, lá, los e las. Faz a retiração, né, dessas terminações, do R, do S e do Z, e coloco acrescenta, né, o lo, lá, los e las aí. Então esse lá, que você está vendo aí, que na verdade é o pronome a, ele está substituindo uma pessoa. Veja pelo contexto, ó, se uma pessoa pega o seu celular, logo outras começam a imitá-la, ou seja, logo outras começam a imitar essa pessoa que pegou o celular, certo? Então, por que a alternativa A é a correta em relação à colocação pronominal? Vamos ver? Ó, olha a telinha toda aí. Ó. Os 4 netos tinham celulares, ponto e vírgula, encerrou um período. Sacaram-nos para trocar mensagens com os amigos. Por que é sacaram-nos? Porque a gente tem aí ó, um início de período, todas as vezes que eu tenho uma pontuação, eu tenho um encerramento de período. Então, o que virá depois dessa pontuação é um período novo. Então, eu tenho um período novo, não posso iniciar esse período por pronome oblíquo e o verbo está conjugado com a terminação em M, que é a terminação do som nasal. Então, se eu fosse usar uma próclise, supondo que não tivesse esse ponto e vírgula, então seria assim, os 4 netos tinham celulares, os sacaram para trocar. Eu poderia colocar esse os antes. Mas essa vírgula, esse ponto e vírgula não deixa, porque ele encerra um período e a gente tem um período novo. E o verbo está terminado em som nasal. Aí a gente acrescenta no, na, nos e nas. Legal? Ó, questão de VUNESP, né? Você vai prestar aí um concurso do TJ, a Polícia Civil, ou Polícia Militar, ou qualquer outro concurso do TJ aí pelo interiorzão aí de São Paulo, tal. Tá aí uma dica para você. Questão de colocação pronominal cai bastante nas provas da VUNESP e outros concursos também. Tá bom, gente? Prazerzão estar aqui com vocês. Acompanha a gente aí no YouTube. Semana que vem tem mais dica aí do Falando em Português. Valeu, um abraço.